sente que perdeu seu rumo, que a tristeza, a ansiedade e o cansaço tomaram conta do seu corpo e da sua mente? Eu entendo e compreendo perfeitamente o que você está passando. E se eu te dissesse que existem pequenos hábitos inspirados na vida simples de um país como a Holanda, que podem te ajudar a reencontrar um pouco de paz? Hoje vou compartilhar 6 hábitos que podem ser o primeiro passo para aliviar essa dor, reorganizar sua mente e cuidar da sua alma. Olá, eu sou a Alessandra, sou terapeuta e neste canal eu vou compartilhar algumas coisas que eu ando fazendo depois que a minha filha faleceu e que me deu uma outra visão da vida. E são coisas simples, mais simples que eu possa fazer ou passar para você. Essa vai ser a intenção do canal, para que de alguma forma a gente consiga ter uma vida mais leve. Na cultura holandesa existe o niksen, que significa simplesmente não fazer nada. Mas não é uma preguiça, é um descanso intencional. É parar sem culpa. E se você está enlutada, seu corpo e sua alma estão exaustos. Reserve momentos do seu dia para simplesmente, somente existir. Sentar, respirar, observar o céu. E isso não é uma perda de tempo, é uma forma de autocuidado. Eu fiquei paralisada totalmente durante 6 meses, quando eu perdi minha filha, somente vivendo. Mas porque eu tinha meus compromissos, mesmo assim a gente tem os compromissos do dia a dia. Eu tenho a minha filha mais nova, eu tenho a gata, eu tenho as coisas de casa, mas eu sempre gostei de tirar um tempo também para não fazer nada mesmo, sem culpa. E agora, depois da perda da Cíntia, isso está sendo muito mais presente. Então, tirar um tempinho para realmente não fazer nada, simplesmente contemplar o céu lindo que a gente tem, a natureza linda que a gente tem, isso é algo que já faz com que a gente consiga reorganizar a mente, né? Aprender um novo idioma é o segundo hábito que os holandeses têm. É muito comum para eles, já na escola mesmo, é aplicado mais de uma língua, né? Além da língua tradicional, né? Tem o inglês, tem o alemão, tem o francês e várias outras que ali o país já incentiva ali as crianças e os adultos também, né? Então é um hábito importante que a gente pode estar adquirindo. Para quê, né? Para quê, né? Que em meio a essa dor, eu sei que é muito difícil a gente estar adaptando quando a gente está em luto ou a gente está passando por alguma dificuldade muito profunda. Às vezes é difícil de pensar, mas por que eu vou aprender outro idioma? Mas o que a gente pode tirar disso? Ocupa a mente é a primeira coisa, né? Que é muito importante quando a gente ocupa a mente e ocupa com um propósito. Traz aquele senso de conquista. Então, você pode escolher um idioma que você quer aprender. Geralmente aqui no Brasil é inglês, né? Mas tem o espanhol também. Você tira ali 5, 10 minutinhos. Aqui a gente usa o Duolingo com a minha filha. Eu uso com a minha filha para a gente aprender algumas palavras. Ele é um app, né? Um aplicativo gratuito. Tem a versão paga, mas a gente usa o gratuito, que tem muitas palavras que dá para aprender ali gratuitamente. E aí você ocupa a mente ali com algo que vai estar te fazendo você evoluir de alguma forma, né? O terceiro hábito é tomar café com alguém especial em um lugar aconchegante. A cultura do café é muito forte na Holanda, mas não é sobre pressa, é sobre conexão. Escolher um lugar tranquilo, acolhedor. Convide uma pessoa de confiança. Não precisa conversar sobre a dor, só estar juntos. Às vezes, tudo que a gente precisa é de presença, um olhar, um café e um silêncio que acolhe. Isso me lembra o que eu fazia com a minha filha. Eu não volto mais no local, porque eu fiquei lá depois da morte da minha filha só mais 6 meses, né, no meu estado, onde eu nasci. Depois eu mudei aqui para o Nordeste. Mas mesmo assim, durante esses 6 meses, eu não me senti mais à vontade de voltar no lugar aonde eu fazia isso com a minha filha, né? Eu já praticava isso com a minha filha às vezes. Eu tirava ali um tempinho para ficar meia hora com ela, para a gente tomar um cappuccino, comer um pãozinho de queijo e conversar um pouquinho ali num local aconchegante que tinha um café que tinha do lado do posto de gasolina lá na minha cidade.
Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. E não só com a minha filha, às vezes eu também tirava ali 30 minutinhos para ir tomar um cappuccino e comer um pãozinho de queijo nesse lugar aconchegante que eu considerava ali bem tranquilo, né? Geralmente ali na parte da manhã, para a gente não só junto com a minha filha, eu e ela trocava ali algumas palavras juntas, ríamos e tudo mais, mas sozinha eu também me reencontrava. Era um momento meu, né? Isso é bem legal. Então, além de ser com a sua família, um ente querido, você pode estar fazendo isso sozinha também, desde que você se sinta bem fazendo isso, tá bom? O quarto hábito que os holandeses não abram mão é de estar ao ar livre todos os dias. Eu ainda não adaptei isso aqui na minha rotina todos os dias, mas é algo maravilhoso quando eu saio com a Carol para ir na pracinha, sentir aquele vento no rosto, ela andar de bike, é muito bacana. E na Holanda, andar de bicicleta ou caminhar faz parte da rotina, faça chuva ou faça sol. Estar ao ar livre regula emoções, estimula a serotonina, o hormônio que regula o sono, o humor e traz um sentimento de vida. Se você está em luto, caminhar pode parecer pesado, mas tentar dar um passo de cada vez e perceba que quando o mundo ainda respira com você, que muitas das vezes pequenos gestos faz com que a gente consiga lidar com uma dor tão grande quanto a perda de um filho, no caso aqui que eu sempre falo, né? Ou de um ente querido próximo. Então, estar ao ar livre é algo que realmente vai ajudar bastante. O quinto hábito dos holandeses, eficiência com leveza. Os holandeses são bastante eficientes, eles são bastante eficientes e direto ao ponto. O que eles têm que fazer ou falar, eles não enrolam e sim vai direto ao seu objetivo. Então, isso faz com que seja mais eficiente, direto ao ponto. Mas isso eles fazem com uma certa leveza. Na Holanda, existe um valor muito forte pela organização, mas eles não fazem nada com excesso de produtividade, por exemplo. E sim, eles prezam a eficiência, ou seja, a intenção com presença mesmo. Então vai direto ao foco. É bem ali a parte do minimalismo que você faz tudo o que realmente importa, né? Tirando o excesso da sua vida. E isso me tocou profundamente porque quando nós estamos em luto, dando o exemplo aqui do luto, né, que eu estou passando, ou você que aí esteja passando por um luto, por um ente querido próximo, às vezes pequenas coisas a gente não consegue fazer. Então, é onde que a gente tem que respeitar, sim, o nosso espaço, mas a gente tem que começar a entender que a gente precisa adaptar essa nova vida, né, que a gente está vivendo agora, porque tudo mudou. Então, a gente precisa, tudo mudou, mas a gente precisa continuar. E por que a gente precisa continuar? Porque estamos aqui, precisamos honrar a memória do nosso filho, né? Então, a gente precisa voltar a fazer pequenas coisas, pelo menos mais com voltar a fazer essas pequenas coisas com certa leveza, ou seja, fazer coisas devagar, porque às vezes até mesmo beber água, arrumar uma cama, estender uma roupa, fazer coisas no dia a dia fica muito pesado, né? Mas sem pressão, respeitando o nosso tempo, a gente vai fazendo devagar e voltando a ter uma nova rotina. É muito importante para nossa mente ter uma nova rotina. Ter uma nova rotina faz parte de nós, né? É a sensação que temos uma vida para cuidar e ainda estamos aqui, realmente nós temos essa vida para cuidar. E lembrando sempre que a gente faz isso para honrar a memória do nosso filho, né? A memória do ente querido próximo. E não estamos aqui falando que você vai dar conta de tudo ou que vai dar conta de tudo, nem mesmo pessoas que não passam por um luto, às vezes conseguem dar conta de tudo, mas existe uma rotina simples, mas eficaz. Então, a gente recomeça a nossa vida ali com essa rotina mais leve, né? Então, ali você coloca de 1 a 3 coisas para estar começando a conectar e entendendo que você precisa ter uma rotina
nem que for leve, simples. Às vezes, pequenas coisas a gente acha que é bobagem, mas às vezes a gente não dá conta realmente pelo processo de luto, que é muito doloroso de fazer. Às vezes, como eu disse, né, arrumar a casa, levantar mesmo da cama, arrumar sua cama, a gente não tem aquele ânimo, né? Então, é muito importante a gente entender que precisa retomar essa rotina, né? Sim, voltando a dizer, de um jeito mais leve, né? Mas leve e preciso, porque isso vai economizar para que você consiga realmente voltar devagar, mas com precisão. Ou seja, às vezes você vai fazer pouca coisa, mas aquilo já vai estar fazendo você entender que você vai voltar aos poucos, né? E isso é importante, porque nós temos as nossas obrigações, nossos deveres, né? E a gente também tem que entender como nós estamos aqui, a gente tem que honrar a memória da nossa filha, tem que honrar a memória do nosso ente querido. E era isso que ele gostaria que nós fizéssemos. Então, a gente tem que retomar a vida novamente e entender que a gente tem que aprender a conviver com essa dor. E conviver com essa dor existe transformar de algum jeito, tá? E uma transformação essa transformação que vai acontecer o resto da sua vida, porque eu entendo a partir de hoje que o luto, ele é o resto da vida. Para mim, não existe cura do luto, né? O nosso ente querido não volta mais. Então, a gente tem que aprender a viver com isso, né? Transformando essa dor. E essa transformação são atos para que a gente possa honrar a memória deles. E antes de eu falar, o último hobby que os holandeses praticam, eu quero lembrar você do e-book Palavras que Abraçam, para você que está procurando aliviar um pouco a sua dor. Começar com a terapia da escrita, né? Ali ter seu diário de luto e saber como faz, exercícios práticos, tudo está em Palavras que Abraçam. O e-book que eu fiz com todo carinho e que me ajudou e que vai continuar me ajudando a poder controlar essa dor e fazer com que eu entenda que eu preciso aliviar essa dor de alguma forma. E uma das formas que eu faço, além de outras formas, é claro, inclusive eu vou estar trazendo aqui essas outras formas, mas a gente tem que estar começando as coisas com leveza, né? Como eu disse aqui no vídeo, né? E uma das coisas leves e precisas é você escrever, porque você vai estar liberando ali sua dor, escrevendo o que você acha, escrevendo o que você está sentindo, coisas que talvez você não consegue falar para alguém, né? Então você pega ali seu diário de luto e começa a escrever. Você quer falar com o seu ente querido? Você quer falar com seu filho, com a sua filha? Eu faço isso, eu quero falar com ela, tá tudo bem? Como que tá aí? Se você tá mandando forças para mim, eu mando e retorno essa força para você. Eu falo do dia que aconteceu, falo também muito mais de dias lindos e maravilhosos que passamos juntas, inclusive os últimos dias que passamos juntas, que foi muito bom, muito preciso, que foram muito legais, estavam muito juntas. Então isso faz com que eu tire um peso das costas, sabe? É como se realmente eu tirasse um peso das costas, porque escrever alivia essa dor, né? É uma das coisas que faz transformar, a gente transformar essa dor. E o sexto hábito dos holandeses, para que a gente pode colocar na nossa vida, fazer essa adaptação para que a gente transforme a nossa dor em algo para honrar a memória do nosso ente querido, né? É algo que eu gosto bastante, que é adquirir ou retomar um hobby, né? Redescobrir ou adquirir um hobby pode parecer inútil quando a gente sente que perdeu tudo. Mas os holandeses valorizam muito o tempo dedicado a atividades que não têm utilidade prática, apenas o poder de trazer prazer e leveza. Na Holanda, o tempo livre é levado a sério, não como uma fuga, mas como um espaço sagrado de descanso. E mesmo em meio à dor, descobrir ou redescobrir algo que você gosta de fazer ou que sempre teve vontade pode ser um respiro. Os holandeses valorizam muito os hobbies, trazem conexão com o presente. Por quê? Olha que interessante, gente, porque trazem conexão com o presente. Os holandeses valorizam muito os hobbies que trazem conexão com o presente. Isso é muito interessante e a gente já vai falar sobre isso, mas eu quero compartilhar alguns hobbies que os holandeses fazem. Olha só, artesanato, leitura silenciosa, que é uma das coisas que eu gosto muito, meu hobby é ler. Gosto bastante.
pedalar por pedalar, né? Ele sai, vou pedalar, é um hobby. Muita gente faz, né? Lá aqui onde eu tô quase não vi ainda. Mas lá na minha cidade, o pessoal pega a bike, né? Coloca as roupas tudo ali, as roupas adaptadas ali, né? Para andar de bike, capacete e tudo, e andam, né, ali nas rodovias, estradas rurais, né? Um hobby para eles, né? Que mais? Fazer pão ou bolos caseiros é um dos hobbies dos holandeses. Um bem legal aqui é cuidar de animais, que é o quê? Passear, né, com o cachorro ali na praça, também jogar semente para os pássaros. É bem interessante, né? Eles gostam bastante de estar fazendo esse tipo de coisa. E claro que a gente pode colocar como um novo hobby, se você não é acostumado a fazer, escrever, como eu já tinha comentado antes, né? Que pode ser transformador. Te passei algumas dicas, né, do que os holandeses fazem e talvez você pode se inspirar em alguma delas. E por que é importante? Agora eu vamos estar conversando aqui porque é tão importante esse hobby que desenvolve presença, porque você vai estar ali no presente, você não vai estar preocupado com o que aconteceu, o que vai acontecer. E por que isso, né, gente? Porque a gente só tem o hoje, na verdade, né? Então, quando a gente vive o presente com intenção, isso faz a gente organizar melhor a nossa mente. Talvez você pode estar perguntando, eu vou pensar em hobby numa hora dessas, como que vai me ajudar, né? Então, como nossa mente e o nosso coração se conecta com aquilo que a gente gosta de fazer com prazer, sem pressão, que é no caso do hobby, liga a gente à criatividade e à concentração, a sensação de prazer. E isso reduz naturalmente a ansiedade, o estresse e a angústia. Então, quando você está fazendo se você está fazendo algo que você gosta bastante, sem intenção, sem pressão, sem nada, isso vai te trazer a leveza que você está procurando, vai diminuir a sua ansiedade, né? Vai diminuir o seu estresse, vai diminuir sua angústia. Então, tipo assim, quem gosta de pedalar, eu não gosto, mas eu admiro muito, né? Quem gosta de pedalar, eu sou bem preguiçosa, mas eu preciso reativar as minhas atividades porque faz muito bem para a mente, mas além do corpo, para a mente. Mas, por exemplo, quem gosta de fazer artesanato, então, por hobby, não estou fazendo por trabalho, mas por hobby, tá ali aliviando o seu estresse todo ali no seu hobby, fazendo artesanato. E isso faz com que a gente vive mais leve. Por isso que os holandeses, os hobbies para eles são sagrados, né? Porque isso vai ajudar na leveza da vida. E o que é mais importante, né? Então, se a mente da gente não tá leve, a gente não vai conseguir mesmo prosseguir nesse caminhar, principalmente a gente que está em luto, né? Então, a gente procure sim ver o que você gosta de fazer como um hobby, né? Como um hobby mesmo, que vai estar dando muito certo para a gente estar aí transformando essa dor. Por isso que eu disse, aí eu até citei aqui novamente, né, a escrita, que é um dos hobbies que é transformador. Então, além de você escrever, você pode adaptar algo fora de casa, né? Ou dentro de casa, aí depende do que você se identifica, né? De repente, você também não quer sair agora no momento, não tá achando que é legal, tá saindo, que nem eu saio, eu gosto bastante de ir em alguns lugares, assim, por hobby, por conhecer e tudo mais, né? Por gostar de conhecer lugares diferentes. Aqui no Nordeste tem muitos locais diferentes. Então, isso me faz me sentir ter aquela satisfação de prazer. E tendo essa satisfação de prazer, né, a gente fica com a mente mais leve, né? E para uma pessoa enlutada, isso é precioso. Porque um hobby não tira a dor, mas suaviza os cantos mais duros dela. E eu quero dizer uma coisa para você, do fundo do coração. Você não precisa se sentir culpada se você quer fazer algo que te deixa leve, porque é exatamente isso que o nosso ente querido quer, que a gente continue vivendo da melhor maneira que a gente consiga, tá bom? E se esse vídeo fez sentido para você, você compartilhe com quem precisa. E até o próximo vídeo.